Bom dia, pessoal. Meu nome é Pedro Vinícius e hoje eu, junto com o meu amigo Guilherme, a gente vai apresentar um seminário referente ao recálculo de grandes estruturas nos prédios de Santos. A expansão urbana de Santos. A expansão urbana de Santos ela se deu por volta de 1940, quando começou a ocupação da orla marítima. E essa orla ela passou a ser considerada área nobre da cidade. Desde o início da ocupação da orla da praia, tinha um conhecimento da ocorrência de espessas camadas de argila marinha mole no subsolo santista e dos possíveis recalques por adensamento que poderiam ocorrer naquela área. Com a expansão, houve a construções de edifícios com mais de 12 pavimentos, e esses edifícios de 12 pavimentos eles eram apoiados em fundação direta, que ficava a 1,5 m, 2 metros de profundidade. Essa construção promoveu o adensamento do solo compressivo e não uniforme sob a fundação, o que gerou recalques diferenciais nesses prédios. O objetivo do trabalho ele é a finalidade de descrever as causas das inclinações dos prédios de Santos, apresentar as causas encontradas para o devido recalque e apresentar os métodos utilizados para a recuperação dos edifícios. Caracterização do solo. Aspectos geológicos. O litoral do estado de São Paulo ele é caracterizado por planícies sedimentares separadas por rochas elevadas. Aspectos geotécnicos. Na questão dos aspectos geotécnicos, o terreno ele está dividido, o solo de Santos ele está dividido dessa maneira. Encontra-se areia mediana compacta na primeira parte. Abaixo dela ocorrem as camadas de argila mole. Abaixo dessas camadas de argila mole, entre 20 e 25 metros de profundidade, são encontradas argilas transicionais. O que são essas argilas transicionais? Essas argilas transicionais são argilas de consistência média. Abaixo dessas argilas, é possível encontrar camadas de areia compacta ou sedimentos continentais. E mais abaixo, mais profundo ainda, encontra-se o solo residual. Recalque. As fundações e os recalques dos edifícios. Anteriormente, na cidade de Santos, eram calculadas como sendo apoiadas as fundações em vínculos indeslocáveis. Eles desconsideravam a deslocabilidade do solo. Porém, os resultados eles acabam sendo muito distantes da realidade física, o que acarreta vários problemas, como o próprio peso das cargas dos edifícios, como também dos bulbos de tensões, que seriam os edifícios vizinhos, estariam a carga deles, estaria movimentando o solo, o que acarretaria em um acréscimo de carga na fundação vizinha. Vale ressaltar que os recalques eles chegaram a 120 centímetros na cidade de Santos. O uso atual de fundações profundas. As fundações elas são classificadas em fundações diretas ou rasas, que, como eram construídas, os primeiros prédios eram construídos em fundações diretas, como foi falado anteriormente, e indiretas ou profundas. Fundações diretas são aquelas em que a carga da estrutura ela é transmitida diretamente ao solo pela fundação. Elas são feitas em valas rasas com profundidade máxima de 3 metros. E sua composição é caracterizada por blocos, alicerces, sapatas e radieiras.
Já as fundações indiretas ou profundas, elas transferem a carga por meio de atrito lateral do elemento com o solo, por meio de um fuste. Estas estruturas de transmissão, elas podem ser estacas ou tubulões. As bases delas estão a mais de 3 metros de profundidade. Os recalques, eles são um problema técnico. E com o intuito de minimizar as consequências desses recalques na Orla de Santos, tentou-se alertar as autoridades competentes a limitar a construção em no máximo 10 pavimentos nos edifícios, que estariam apoiados nas fundações diretas. Mas o que foi que aconteceu? Foi estipulado, por causa da especulação no mercado imobiliário da época, elevou o número de pavimentos para 18. Aí não tinha como não acontecer recalques, sendo que a fundação, ela não o solo ele não suportaria a carga de 18 pavimentos, além de que as construções elas estavam muito próximas umas das outras. Além do próprio peso, tinha a adição da carga dos prédios vizinhos. Talvez um fator agravante na cidade de Santos tenha sido admitir os valores de recalque muito, muito altos do que em qualquer outro lugar do mundo. Por exemplo, se 10 centímetros de recalque fosse estipulado como valor absurdo, a obra nessas condições ela não poderia ser executada.